Então, É nóis. Show, gente. Estamos ao vivo, então. pode esperar, Camila, só pra gente logar tudo aqui, né? Vou fazer a apresentação. Entendi, claro. Já fazer um teste. Tá rodando, já precisa subir transferência, só compartilhar. Boni, tá rodando aí. Podemos começar? 20. É só esperar o pessoal começar a entrar, então daí a gente começa a transmitir. A Mira puxou no Face. Como é que é? Já tá no Face já ao vivo também. No nosso. Claro. Vou usar o teu microfone, tá? Boa noite a todos, companheiros juniores que assistem nessa noite. É a nossa quarta noite, a quarta entrevista dos candidatos a prefeito de Chapecó, no projeto Entrevistando o Futuro. Projeto que vem para que os companheiros da JCI Chapecó e todos os cidadãos ativos que acompanham as nossas redes sociais possam conhecer um pouco melhor do candidato que aqui tem a oportunidade de se apresentar e responder os nossos questionamentos, os nossos anseios quanto ao futuro da nossa cidade. Tenham todos uma ótima entrevista. Boa noite, candidato. Gostaria de cumprimentá-lo e agradecer a sua presença aqui no nosso projeto Entrevistando o Futuro. Nós da JCI, uma organização com 53 anos aqui em Chapecó, estamos ansiosos para escutar as suas respostas frente aos nossos questionamentos. Podemos dar início às perguntas? Só um pouquinho, Camila. Só porque a galera está falando que está sem som. Eu ia falar isso agora, não está entrando. Fez um pouquinho. Fala aí. Fala. Agora, posso falar? Começar tudo de novo? Peraí. Vai falando aí. Não tem som? Sem? Som no Instagram? Quem está no Instagram? Agora Tem som? Tem som? Eu vou apresentar de novo, então, vamos poder. Olá, boa noite a todos, companheiros juniores que aqui nos ouvem. Nós também estamos em processo de aprendizado, né? Devido a essa pandemia do Covid-19, temos aprendido muito a fazer coisas diferentes todos os dias, e essa transmissão online e essa qualidade de áudio e vídeo que todo mundo quer sentir quando senta na frente do computador ou do celular é algo que a gente tem aprendido a colocar em prática. Então, desde a primeira entrevista, a gente vem melhorando cada vez mais para fazer com que essas transmissões cheguem para vocês com uma boa qualidade de som e de vídeo. Estão todos me ouvindo? Som e vídeo? Som ok? Então vamos lá. Então tenham todos uma boa entrevista. Ficou sem som novamente. O pessoal está falando. No Instagram ficou sem som novamente. O pessoal está falando aqui. Sem áudio novamente. Sem áudio. No Face tá bom? Ok, no Face está muito bom. Então bota no Face. Eu acho que mídia pro Face é melhor. Talvez deixar sem microfone. Acho que no Face direto é melhor, viu? Testa aí, Camila. Fala aí algumas coisinhas. Agora entrou o som. Oi. Estão me escutando agora? Som. Então pode começar, se apresenta e começa a entrevista. Eu não faço mais a apresentação. Boa noite, candidato. Eu gostaria de cumprimentá-lo e agradecer a sua presença aqui no nosso projeto da JCI, Entrevistando o Futuro. A JCI, uma organização com 53 anos aqui em Chapecó. Nós estamos ansiosos pela... Desculpa. Tá, vamos começar as perguntas? Pois não, vamos lá. Um dos trechos da Carta de Princípios da Câmara Júnior Internacional é que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres, através da livre iniciativa, e que os governos devem ser de leis muito mais do que de homens. Isso se aplica na sua ideia de gestão? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite a você, Camilo. Boa noite a todos os integrantes da Câmara Júnior. Um prazer imenso poder estar aqui para conversar
com os internautas, com toda a comunidade local. Olha, eu, quando governei já, apesar de ter 8 eleições, 7 mandatos, eu sempre fui defensor da livre iniciativa. Você tem que dar liberdade para as pessoas para produzir, para trabalhar, para crescer. Aos meus governos, quando governei em Chapecó, governei em Pinhalzinho, quando fui secretário de Estado, sempre com liberdade total. Tanto é que hoje penso em um novo governo voltar a dar mais liberdade para o setor produtivo. Muitos dizem, senhor, dar liberdade, mas não permite a liberdade. Quando você dá liberdade, se tira a burocracia do sistema, se permite mais velocidade para quem tem dinheiro pronto para fazer o seu investimento. Então, a minha conta é essa, liberdade total, não há o porquê o poder centralizar, segurar em torno de si as decisões que regem aquilo que é da parte do empreendedor da nossa cidade. O que cabe ao poder público é uma regra muito básica. A prefeitura e o prefeito têm que tomar conta, primeiro, daquilo que rege a sua gestão dentro do poder público. Então, na liberdade econômica, eu permito te dizer, os empreendimentos que fiz em Chapecó como prefeito da cidade, muitos com a parceria pública-privada já no passado, nós vamos intensificar e muito no futuro. Quando você constrói uma arena Condá moderna, como nós fizemos lá em 2005, iniciamos o processo de discussão, iniciamos as obras em 2007, inauguramos elas em 2010, é uma das mais modernas do país, apesar do baixo custo de investimento, levando-se em consideração os estádios que foram construídos na Copa do Mundo. Você pega a nossa Arena Condá, ela não é um estádio apenas, é um centro administrativo. Em torno dela nós economizamos muito em aluguéis por parte do poder público, quer seja na área da saúde, na área da educação, o PROCON. E agora nós vamos com um novo projeto extremamente importante, que é uma nova ala em frente ao Colégio São Francisco, ali nos permite construir novos espaços públicos, reduzindo o pagamento de aluguéis da prefeitura da ordem de R$100 mil, permitindo modernizar esta arena, que é um ponto turístico que movimenta a economia da nossa cidade. E em frente ao São Francisco, nós vamos fazer um calçadão. Então, eu me permito te dizer que nesta liberdade, nesta livre iniciativa, você tem que ter consciência de permitir a modernização da cidade. O povo não vive só de cimento e asfalto. As pessoas vivem de um todo. De um todo, me permite dizer que a Estacultura, a IFAP, por exemplo, nós vamos fazer a maior fábrica da história o ano que vem. Alguns são muito céticos, olha, tem que rever nada, você tem que se adaptar ao momento que o país vive e o mundo vive. Então, por essa razão, por si só, eu já traduzo minha resposta. Liberdade total, se permitindo a tudo e a todos, desde que seja para a construção de uma cidade muito melhor. Foi como eu fiz com a própria Câmara Júnior quando eu fui prefeito de Chapecó, nas parcerias que nós fizemos, não que a prefeitura foi sócia, mas ela foi parceira em muitos dos eventos que a Câmara Júnior promoveu no passado. Nós propusemos à época, inclusive, uma Novemberfest, com várias entidades, e fizemos por muito tempo. Para quê? Movimentar o turismo de eventos da nossa cidade de Chapecó. E tem muita coisa boa pela frente que nós vamos fazer juntos. Essa é a minha percepção. O governo, ele é um animador acima de tudo. É claro que cada um tem as suas complexidades. O governo municipal tem um tamanho, o estadual tem outro e o federal tem outro. Mas naquilo que me permite dentro de uma prefeitura, eu governei assim. Com muita liberdade e permitindo o crescimento da sociedade. Quando eu mudei o horário do comércio em Chapecó, isso muda e se trata de liberdade. A prefeitura até então segurava e proibia o funcionamento do comércio em dados horários. Eu tive a coragem de quebrar os paradigmas, quebrei as algemas, libertei a cidade e ela desenvolveu, teve um grande boom. Aí as grandes redes de lojas, mercados, o próprio shopping que já acabou se instalando por empreendedores locais. Esta é a diferença de um governo que faz, permite e dá liberdade e de um governo que tira a liberdade, que foi o que ocorreu durante 8 anos aqui em Chapecó, na gestão do PT, do PCdoB, dos partidos de esquerda, e foi assim que se traduziu. De 2005 para cá, liberdade total, e eu pretendo, em janeiro, com a oportunidade de ser prefeito, continuar com essa liberdade, construindo uma cidade cada vez maior. Candidato, o senhor possui um plano de governo? Existe um prazo legal para a apresentação do seu plano de governo? Ou como você pretende administrar uma cidade de mais de 200 mil habitantes sem um planejamento prévio? E ainda,
convencer de que votar no senhor será um bom negócio? Dentro desse plano, está em pauta uma reforma administrativa municipal para uma gestão mais eficaz, sem cargos comissionados e cargos de confiança? E você pretende recrutar algum vereador eleito, como já acontece por aqui, se você for nosso prefeito? Bom, o primeiro passo é muito prático você escrever, porque a ideia não é tua. É você copiar, a ideia não é tua. Eu, particularmente, no meu plano de governo, nós ouvimos as entidades, conversamos com as pessoas, mas 90% é nós que vamos fazer, porque eu já sei o que fazer. Quando eu te falo de uma nova Arena Condá, isso é um projeto nosso. Quando eu te falo de um calçadão em frente ao São Francisco, única, para que os pais peguem os seus alunos para modernizar a cidade, é um projeto nosso. Quando eu te falo que eu vou fazer a rua coberta no calçadão, que já fiz como prefeito em 2005, ali era uma rua abandonada, o pessoal mais antigo conhece. Era uma rua completamente abandonada, muitos drogados tomavam conta daquele ponto, as casas abandonadas, prédios abandonados, era algo complicado. Eu modernizei aquilo, agora eu vou fazer a rua coberta, modernizar para permitir uma rua gastronômica, para valorizar os artesãos. Então, nosso plano de governo tem que estar muito no teu sentimento. Apesar que nós já registramos isso na Justiça Eleitoral, mas a gente adapta ele de acordo com o passar dos dias. Por exemplo, nós vamos adquirir uma usina móvel de asfalto. A Prefeitura tem uma fixa já lá aqui na estrutura do Poder Público. Uma delas é nova, está empacotada. Eu vou comprar mais uma móvel. Por que duas usinas de asfalto? Uma, eu me permito fazer a pavimentação aqui da cidade. A outra móvel nos bairros mais carentes de Chapecó e depois na área rural, como o distrito de Marechal Borba. Levando o asfalto para a porta da casa das pessoas é tirar o barro, a poeira, é mais saúde, é mais dignidade, é valorizar o patrimônio das pessoas. Com usina móvel de asfalto e usina fixa, por exemplo, a Câmara Júnior tem um projeto maravilhoso, que é o Júnior Kart Clube. Nada impede que no futuro se faça uma parceria com o poder público e possa, na parceria, edificar um projeto importante, que é uma pista de kart, que movimenta a economia local, atrai turistas, atrai os aficionados por este esporte. Na educação, nós temos aí a expansão da Escola Parque Cidadã no turno integral, eu implantei no meu mandato. Nós vamos implantar também os polos multiuso em Chapecó, para que sirva de contraturno para as crianças da rede municipal. O primeiro vai ser no Esplanada, estrutura de campo sintético, 2 campos suíços com um salão para as confraternizações, salas de aula para as crianças estudarem, pintarem, desenvolver as suas atividades, praticar esporte, que é escolher atleta do futuro durante o dia. À noite a comunidade usa. Para que isso serve? Polo para as escolas municipais daquela região. Na saúde, e aí o plano de governo, se eu for explicar, vai ser muito pouco tempo, nós vamos fazer o quê? Comprar serviço da iniciativa privada. Existe uma fila enorme em Chapecó hoje. Eu zerei a fila quando fui prefeito. Por quê? Eu fiz mutirão de saúde. Eu contratei o Hospital Regional e o Unimed, vou fazer de novo. Quando você faz mutirão de saúde, os contratos firmados com os 2 hospitais te permite fazer cirurgias finais de semana e à noite. Nós tínhamos mais de 4, 5 mil pessoas na fila. Vou fazer de novo porque eu já fiz no passado. Água, um problema grave da cidade, e a minha proposta é a mesma que eu já fiz. Em 2009 eu rompi o contrato com a Casan, não disponibilizei a água, porque a Casan não atendeu a demanda da cidade. O que eu farei em janeiro? Vou propor a Casan. Ou ela traz água do Uruguai e resolve o problema da falta d'água, eu municipalizo de novo. Então, esta é a conta que faço. Cargos comissionados. Não, eu não vou zerar, hipótese alguma. Eu vou reduzir o tamanho da máquina pública. Porque o cargo de confiança em comissão é aquele que você coloca e tira a hora que você quer. O cargo de carreira é imexível, ele está lá. Então, o cargo comissionado é 24 horas para atender o cidadão. Agora, não pode ser uma prefeitura inchada como está hoje. Vou diminuir os cargos em comissão e vou reduzir as funções gratificadas. Vereador ser secretário não depende muito do momento, da capacidade e da competência dele. Se tiver capacidade para isso, nada impede. Eu fui secretário de Estado como deputado federal. Depois, na minha reeleição, fui um dos deputados mais votados do Brasil. Por quê? Porque eu trabalhei. Muitas vezes você ignora a figura do político na gestão, no entanto, é o que mais se dedica a ele, porque ele precisa do voto. E ao precisar do voto, ele está sempre pronto para resolver o problema do seu povo. Não tenho compromisso em chamar ninguém, mas não veto desde que aquele eleito ou não
tem habilidade, capacidade e afinidade para assumir a gestão daquela determinada pasta. É dessa forma que eu governo. Eu acho que plano de governo tem que estar no coração e na cabeça da gente. Ler documento que os outros escrevem é simplesmente fazer uma peça publicitária. Porém, de tudo que eu te digo de onde sai o dinheiro, e muito disso eu vou fazer já, começar em janeiro. Elevado da bandeira, eu licito até o meio do ano. E as demais obras no decorrer do período. Candidato, quem financia sua campanha e com que objetivos? Considerando que, em geral, pessoas não fazem doações e sim investimentos. E qual a sua visão sobre o fundão eleitoral? Você usou esse recurso? Bom, primeiro passo, não há mais doações em campanha, então não tem doação. Não há quem esteja investindo em campanha. Para mim, pelo menos, não tem. E a lei não permite. Nós temos o quê? A captação de recursos através de um jantar que a gente promove, socializa isso e vende o ingresso conforme a lei eleitoral permite. Os valores arrecadados são para custear a despesa da campanha. Eu utilizo a cota eleitoral, sim, mas 70% da cota da nossa campanha, ela é paga através desse jantar. 30% vem da cota eleitoral que a lei é que permite e distribui. Não há como dizer que alguém fará campanha sem pagar as contas. Se alguém fizer, porque tem caixa 2. Porque não há um carro que ande sem gasolina. Não há um canal de TV que ligue sem a propaganda. Não há um Facebook impulsionado se não tiver quem pague. A nossa conta de campanha paga, é transparente. 30% da conta, aproximadamente, um pouco mais talvez, que nós não temos ainda nada afirmado de valores que vem, mas nós vamos ter a cota eleitoral para subsidiar a conta de campanha, sim. Tudo bem. A sinaleira no centro da cidade abre, os carros aceleram e buzinam, enquanto um idoso ou portador de alguma necessidade especial tem 9 segundos para atravessar a rua. O trabalhador sai de casa de bicicleta e custa chegar inteiro no trabalho, pois não existe espaço para bicicletas nessa cidade. Um pedestre tenta atravessar o novo elevado, arriscando a sua vida, pois não existe uma passagem de pedestres na obra recém-inaugurada. As áreas verdes públicas, como parques, são escassos e mal conservados. Percebemos que essa cidade não está sendo pensada no ser humano. O candidato terá coragem de implantar os projetos de mobilidade urbana que estão engavetados? O que será executado nesse sentido e quando? Bom, o primeiro passo, vamos falar o que foi feito, para depois dizer o que vai fazer. Porque seria até antiético eu fazer tudo sem fiz nada. Eu já fui prefeito. Então tem que ter feito alguma coisa sob pena. Quer dizer, agora eu resolvi, antes não vi. Então vamos lá. Quando o prefeito pegou, eu revitalizei o Parque das Palmeiras. Era um parque abandonado, nós revitalizamos e hoje já precisa de nova revitalização. Olha, se passaram 12 anos. Lá no Parque das Palmeiras tinha um lixão. Ele pegava fogo todos os dias, contaminava a cidade, era um lixo tóxico, porque ele pegava fogo. Foi no meu mandato que nós resolvemos e solucionamos o problema com investimento para definitivamente equacionar. Nós, com recursos que eu providenciei em Brasília, pavimentamos em torno do Parque Palmital. O que eu pretendo no novo mandato? Revitalizar o Parque Palmital, dando condições para que as famílias frequentem esse ambiente, revitalizar mais uma vez o Parque das Palmeiras, revitalizar o Ecoparque, que os recursos eu arrumei como prefeito à época. O prefeito Caramori licitou e executou a obra de revitalização, agora nós vamos novamente. Nós vamos criar o parque no bairro Eldorado. Por que no Eldorado? No Belvedere. Por que no Belvedere? Porque já existe uma área institucional da prefeitura, que já é fruto de um loteamento que lá tem. Será feito um novo loteamento ao lado deste loteamento, aonde terá uma nova área do poder público. Então, ficaremos com uma grande área e eu pretendo fazer um novo parque municipal naquela região. Na região, aqui no centro, nas proximidades da Avenida Senadora Tilo Fontana, aqui da São Pedro, né, que vai em direção a Tilo Fontana, nós temos aí Jardins Lunardi. São 8 hectares de mata fechada. Hoje existe um comodato da Prefeitura com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Certamente a Universidade Federal haverá de preservar este mato para que seja o pulmão verde da cidade de Chapecó. Ciclovias, não existe nenhuma em Chapecó. Vou fazer a primeira para a Água Amarela, a segunda até o aeroporto,
Vou sentar com o futuro governador do estado, se é a governadora Daniela, que ficará no cargo, ou se é o Moisés, não independe de quem seja o governador. Nós vamos negociar com o governo do estado a implantação de uma ciclovia do perímetro urbano de Chapecó até a ponte do Goiuém. Porque nós temos mais de 600 ciclistas de final de semana que pedalam e estão por aí, pelas ruas, pelas estradas. Nós temos que fazer o quê? Mobilidade urbana, a faixa de pedestre está adequada. Infelizmente, o elevado da BRF ficou sem a previsão do pedestre e do ciclista. Tem que se fazer uma adequação naquele trecho. Nós vamos fazer o elevado da bandeira com a previsão da ciclovia e também do pedestre. Nós vamos fazer elevado e pretendo licitar já no ano que vem. E aí a questão toda de pavimentar todo o perímetro urbano de Chapecó. Está em andamento as obras da perimetral, saindo da Colônia Bacia, chegando até o condomínio, aliás, o loteamento Vederde. Nós vamos fazer o segundo projeto, que passa pelo frigorífico Aurora em direção ao Guatambu, costeando a Aurora, descendo próximo ao aeroporto, saindo no distrito de Marechal Borba. Então, uma nova perimetral. Vou projetar e pretendo licitar durante o mandato. É obra que nós vamos fazer. Eu já sei de onde sai o recurso. Por que eu posso falar isso? Porque fui deputado, tenho contato, tive uma relação de amizade pessoal com o presidente Bolsonaro. Fazem 2 anos que nós vamos conversando, porque ele virou presidente e eu estou em Chapecó. Trouxe ele a Chapecó como deputado federal. Éramos na mesma bancada lá em Brasília, defendíamos a mesma tese, a mesma bandeira. E não é só por isso. Nós temos o fruto das emendas parlamentares e os bons projetos que a gente envia a Brasília. Então, na mobilidade urbana, nós vamos transformar, vamos melhorar. E, acima de tudo, eu pretendo reavaliar o projeto que foi feito pela atual gestão e trazer um especialista no assunto. Um nome como Cássio Taniguchi, ou talvez Jamie Lerner, que são alguns dos maiores urbanistas do Brasil. Não precisa inventar roda. Pega ela pronta. Traz para cá quem sabe fazer. Quem pode dar um show de modernidade. Chapecó tem as avenidas largas, mas elas ficaram estreitas pelo trânsito desorganizado. Isso é um problema grave. Nós vamos padronizar todas as lombadas eletrônicas, exceto em frente às escolas, que tem que ser velocidade menor. Hoje, infelizmente, nós temos lombada de 60, de 50 e tem a pegadinha, né? Então, nós vamos fazer o quê? Padronizar lombadas eletrônicas todo o perímetro urbano da cidade. Por outro lado, há o projeto nosso de ampliar a pista, mais uma pista no contorno viário existente. Vamos à próxima pergunta. O que o seu planejamento prevê para o esporte da nossa cidade, além do futebol? E qual a sua visão sobre a retomada das praças de automobilismo em Chapecó, como a do Kartódromo Internacional, que está sendo desenvolvido pelo Júnior Kart Clube, e o autódromo pelo Automóvel Clube Chapecó? Bom, é uma matéria que eu posso falar com tranquilidade, porque eu me envolvi muito nisso no passado. Hoje você tem o Júnior Kart Clube com uma bela área no distrito de Marechal Borba. Você tem o Automóvel Clube com uma área nobríssima aqui na Grande EFAP. Então, o bom seria se os dois clubes conseguissem conjugar o mesmo verbo, ou seja, se pudessem no mesmo espaço e na mesma região, fazer os dois projetos juntos, juntando, somando as forças e os recursos. O poder público tem que ser parceiro desse projeto. Por quê? Isso não é apenas uma brincadeira, isso são competições que atraem pilotos, que movimentam a economia. Vamos lá. A Arena Condá, quando nós transformamos ela e quando eu fortaleci a Chapecoense em 2005, que estava fechada, muitos me contestavam. Tu é doido, o prefeito não tem que se meter nisso. Se eu não tivesse metido a mão em 2005, 2006, 2007, não tinha Chapecoense hoje. Por quê? Porque tinha fechado, tinham trocado de nome, ninguém queria chegar perto, era o patinho feio. Depois que nós resgatamos, graças a figuras como Edir Demarco, que Deus o tenha, e outros tantos abnegados que me permito não nominá-los para não ser injusto, foi aí que nós construímos a Arena Condá, movimentou, está aí os hotéis hoje de Chapecó, muito disso por quê? Por causa da Arena Condá, muito disso por causa dos eventos. Quando eu reformei, aliás, não, construí os novos pavilhões da EFAP. Então eu defendo a tese sim, de ser parceiro. Além disso, nós temos outro esporte de Chapecó, que são as modalidades esportivas, o futsal, o handebol. Por exemplo, hoje, se não me falha a memória,
O futebol de salão feminino de Chapecó, a Femalha, foi campeã. Eu não sei se não foi campeã brasileira de futsal. Aliás, um dos gols mais lindos do campeonato foi feito de bicicleta por uma atleta de Chapecó. E Chapecó não tem ainda um ginásio de esportes para acomodar esse tipo de modalidade. O que eu pretendo fazer? Construir dentro do Parque de FAP uma arena com capacidade pelo menos de 4 a 5 mil pessoas que sirva para a prática de esportes. Agora, quando tem EFAP, Mercoagro, Mercomóveis, FETranslog, que vai ter em abril, você utiliza a mesma arena para a atividade da expofeira. É o chamado ditado do couro, tem que sair a correr, o dinheiro não vai cair do céu. Quando se fizer muito projeto e muito planejamento, a pergunta é quem paga a conta? De onde sai o dinheiro? Como eu te falei, quando eu vou fazer a nova ala da Arena Condá, vai custar uns 15 milhões, o dinheiro está aí, eu já sei de onde tirar. São de contas específicas que a prefeitura tem depositado e está pagando aluguel de R$100 mil por mês. Nós vamos economizar nos aluguéis, edificar e modernizar. O Museu da Chapecoense, me parece que está licitado, mas o ano vai terminar. Eu vou fazer um museu novo, o Museu do Esporte e o Museu da Chapecoense. Então, eu te diria, no nosso governo, não é um compromisso, não é uma promessa. Eu já fiz no passado. Nós já nos reunimos muito com a Câmara Júnior, com o Automóvel Clube, com o Motoclube. Fizemos grandes competições com o Automóvel Clube, Campeonato Catarinense, com o Motoclube, Campeonato Brasileiro, Sul Brasileiro, Campeonato Catarinense, várias competições, e a Prefeitura sempre foi parceira. Com a Câmara Júnior, no começo do meu mandato, teve uma competição, depois a pista acabou servindo apenas para a prática do kart sem competições oficiais. Então nós temos que estar junto, a Prefeitura vai estar junto sim, com esse tipo de iniciativa. Aliás, a Prefeitura vai estar em todos os lugares. Não importa se é festa, se é feira, não importa. Nós seremos parceiros de tudo aquilo que movimenta a cidade, que movimenta a economia, que traz alegria para o povo, conforme eu disse no começo. O ano que vem nós vamos fazer a maior EFAP da história. O que é sucesso no Brasil vai estar na EFAP. Ingressos populares, prioridade também espaço específico para os artistas locais no palco principal e a diversão de toda a comunidade local. Negócios, o lazer, entretenimento e a valorização do agronegócio, que aí nós temos os criadores, os produtores, os criadores de gado, de equinos, e o grande rodeio country, que é a grande atração de Chapecó, volta para a IFAP. Então, eu prevejo, pandemia, se Deus quiser, termina esse ano com a vacina que deva vir, e nós temos que começar 2021 acelerando a 1000, para esta cidade continuar crescendo, gerando empregos, mas com muita alegria para toda a sociedade. Candidato, nós criamos o projeto Abuso e do Diálogo, que visa acabar com o abuso sexual infantil que cruelmente assola a vida de muitas crianças em Chapecó. Sabemos que uma das melhores formas de combater o abuso é a prevenção e informação desde os anos escolares iniciais, repetidos até a formação da criança. Porém, a realidade é que alguns gestores e coordenadores de escolas já estão abarrotados de projetos e isso só funcionaria se fossem obrigados pelo poder público a fazê-lo, pois é um tema delicado de trabalhar e não querem se envolver. Como você avalia esse problema e como trata isso dentro do seu planejamento? Bom, o primeiro passo, a questão do abuso sexual, a violência, eu não sei um número preciso, eu te diria que 70% é dentro de casa. É do pai, é do padrasto, é do primo, é de algum familiar ou de algum vizinho. Então, 70% está dentro do lar. É um assunto muito complicado, muito complexo. O que não pode faltar e o que o poder público não pode é ser omisso. Então, por esta razão, nós pretendemos criar, eu já criei também, na época, um projeto chamado Aurora para o Novo Futuro, se não me falha a memória. O que nós fizemos? Que não era com esse fim específico, mas depois, eu acho que agora, no momento atual que estamos vivendo, porque os números em Chapecó são alarmantes. Recentemente, a notícia daquela criança que engravidou, se não me falha a memória, lá no Espírito Santo, que repercutiu no Brasil com 10 anos de idade, aquilo chamou a atenção do Brasil inteiro. Só que aquilo acontece aqui, e com muita frequência. Por sorte, ainda nós não temos caso de gravidez que se tornou conhecido. Mas nós temos crianças de 8 a 10 anos vítimas de abuso sexual aqui na nossa região.
Quando criamos o programa Aurora para o Novo Futuro, o que pretendíamos identificar? Formamos um núcleo dentro da educação. Tinha psicólogo, tinha um corpo técnico qualificadíssimo. As professoras identificavam na sala de aula crianças que tinham um comportamento diferente. Porque, historicamente, lá no tempo de infância, e aqui em Chapecó se viveu isso e vive isso hoje, tem crianças que são agredidas em casa pelo pai e pela mãe, pelo mau comportamento. E muitas vezes mal sabe o pai ou a mãe que a criança tem um problema. É o déficit de atenção, a hiperatividade, e diversos problemas. Então nós identificamos com esse programa centenas de crianças, conseguimos até encaminhá-los e tratá-los. O que nós temos que fazer agora é melhorar esse núcleo com psicólogos para identificar nas crianças da rede municipal quem está sendo vítima desse tipo de comportamento. Porque a criança tem medo de falar, ela fica com muito medo de contar. E quem pode perceber a normalidade em sala de aula é o professor. Quando a criança está diferente, alguma coisa de errado aconteceu. E aí tu tem que identificar isso. Mas aí você tem um outro problema, a própria polícia enfrenta isso. Recebe a denúncia, vai na casa, apura os fatos, e em alguns momentos a família fica contra a polícia. Em alguns momentos há a proteção daquele que comete o ato. Em outros momentos, aquele, o bandido, esse da casa, ameaça matar todo mundo. A mãe tem medo, a criança tem medo. Então, a complexidade do assunto não há uma receita de bolo pronta. O que você tem que usar as ferramentas existentes. Esse trabalho que a Câmara Júnior faz é maravilhoso, tem que comunicar, anunciar, a imprensa é parceira disso. Agora nós temos que entrar no cerne do assunto, é mexer com a ferida. E como é que você mexe com a ferida? O pressuposto delinquente, ele tem que ter medo do que ele vai fazer. Ele tem que saber que vai ter consequências com isso tudo. E se ele tiver um problema de ordem psicológica, ele tem que ser tratado antes que cometa o ato. Porque depois que praticou o ato, é um criminoso, um insano criminoso. Não tem perdão para esse tipo de coisa. Acabar com a vida de uma criança de 10 anos de idade, 11, 12. Aliás, o estupro em qualquer idade é uma violência sem tamanho. Mas eu quero te dizer, muito francamente, no nosso novo governo, nós vamos intensificar dentro da estrutura da Secretaria de Educação. Onde nós temos acesso é na educação, onde o poder público está presente, é nas salas de aula, é nas escolas, nas creches. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora eu vou alertar aqui que nós pretendemos, com a nossa equipe técnica, ao montar este grupo, fazer a nossa parte. Porém, esse tipo de ato não está só em baixa renda, não está só no bairro mais carente. Isso em vários lugares da cidade, que nós não temos o acesso, mas por parte da prefeitura, nós não seremos omissos. Estaremos juntos com o Conselho Tutelar, junto com as entidades, junto com a polícia, junto com o judiciário, junto com o Ministério Público. Nós precisamos intensificar a ação para que o futuro delinquente saiba que consequências haverão em razão do ato praticado. É preocupante, é alarmante, é um ato imensurável, né? Quando o sujeito comete um ato criminoso com uma criança ou com qualquer pessoa, mas com uma criança é um negócio fora do normal. Então nós temos que agir com muito rigor. A polícia já age com rigor, só que ela encontra dificuldade também dentro do lar. Mas nós estaremos juntos para isso. A cidade de Chapecó, um dos polos agroindustriais do mundo, já foi palco de grandes festas gastronômicas que não existem mais por falta de uma estrutura adequada, uma vez que os pavilhões da EFAP não possuem mais condições para tal demanda. Acredita que seria oportuno reinventarmos a estrutura e os eventos como forma de incentivar as organizações e a produção regional? Exatamente, eu me antecipei a resposta anteriormente, porque, veja só, os pavilhões da IFAP, eles estão há muitos anos aí, inclusive parte deles foi uma sobra que Chapecó ganhou do estádio da Ressacada em Florianópolis, que foi feito os primeiros. Depois destas obras, a grande obra foi no meu mandato, quando eu fiz aquele pavilhão quadrado. E quando eu te falo que eu pretendo fazer uma arena de esportes dentro da IFAP, é substituindo um pavilhão velho e colocando um novo. Então é revitalizar o parque. De fato, imagine-se para uma festa, a estrutura é precária, calcule para uma expofeira. Como é que você vai fazer uma Mercoagro, que é uma das maiores feiras do mundo, numa estrutura como está? Porque ninguém vê mais nada. Ninguém investiu em nada dentro do parque da IFAP. Eu atribuo, eu levo a sério o parque da IFAP, porque é o único lugar que nós temos que atrai turista.
Por mais que a gente diga, olha, nós temos uma bela paisagem, muitos ambientes que possamos fortalecer o turismo. Existe, mas as pessoas viram muito pouco por isso. E a economia não vai mexer só por isso. A economia de Chapecó mexe no turismo de eventos. Então nós vamos com certeza revitalizar, alterar, ampliar, melhorar o parque da IFAP, porque eu creio que a rede hoteleira de Chapecó vai depender muito das expofeiras para poder sobreviver. Porque o número de hotéis que tem aí, o número de apartamentos que tem, são mais de 35 hotéis. Com agora essa nova modalidade do home office, que agora as empresas já estão deixando seus profissionais em casa, muito pouco disso vai mudar. Porque agora descobriram que não precisa mais viajar muito, não. Descobriram que não precisa mais gastar hotel. Então, como é que a gente faz para movimentar os hotéis? Expofeira. É por isso que o nosso desafio é lançar a maior IFAP de todos os tempos, já ano que vem. Olha só o calendário do ano que vem. Em abril, se não me falha a memória, já vai ter a FETranslog, que é uma feira voltada para o transporte. A FETranslog, de iniciativa dos transportadores aqui de Chapecó, coordenada no ano passado, 2017, se não me falha a memória, pelo Ivo Alberto Toso, ela movimentou mais de R$1 bilhão na economia. Compra de caminhões, frotas que foram adquiridas. Então, em abril, está prevista a FETranslog. O que o poder público tem que fazer? Deixar o parque em condições para que a feira aconteça. Logo em seguida, nós vamos ter o ano que vem, porque todas as feiras foram transferidas, deveremos ter Mercomóveis, talvez. Quem sabe a Mercoagro aconteça o ano que vem. Então, toda e qualquer expofeira que houver ano que vem, a prefeitura está junto. Nós precisamos investir no parque, porque agora é necessário para movimentar a economia. E as festas, como bem tu disseste, tem que ter estrutura, tem que ter condições. E nós vamos, com certeza, dar as condições mínimas necessárias para que se ocorram todos os eventos. Nós vamos retomar tudo que tinha. Nós não podemos mais parar. Por exemplo, Chapecó foi um crime, um pecado não ter IFAP. Histórico isso. E alguns interpretavam, a cidade não precisa de IFAP. Quem disse isso? A IFAP é extremamente necessária para a cidade. As pessoas têm que entender que ela movimenta a economia, ela permite o produtor rural colocar o seu gado, o seu rebanho para leilões, ela permite o comércio vender os seus produtos, as agências de carro venderem os seus veículos, os maiores shows do Brasil para o cidadão. A única oportunidade que o povo de Chapecó tem de ver os grandes mega shows no Brasil é aqui. Caso contrário, raramente verá. É a oportunidade de ter um rodeio maravilhoso que nós implantamos na IFAP quando eu fui prefeito, virou tradição. Então, isso movimenta a economia. A IFAP é mais que uma feira, é uma grande festa. E nós temos que apoiar, não é investir dinheiro. Eu, no meu tempo, não colocamos dinheiro em festa, nós colocamos a estrutura necessária para que os eventos ocorressem. Então, eu quero assumir esse compromisso publicamente. No nosso novo mandato, as feiras vão ocorrer com muita intensidade. Nós vamos movimentar essa cidade de novo. A alegria tem que tomar conta do coração do nosso povo. Aos finais de semana, as pessoas têm que ter uma programação. Ou é a Chapecoense no estádio, ou é lá no Goiânia as atividades que hoje já são da natureza, e quem sabe com investidores fazendo isso, ou é no Parque da IFAP com as festas, com as expofeiras, ou quem sabe o Kart Clube no futuro com a sua pista promovendo Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, ou é o Automóvel Clube em atividade com a Stock Car. Então, o que depender da prefeitura, terão um prefeito parceiro. Não significa que a prefeitura vai colocar o dinheiro. Ela será parceira para ajudar com a sua estrutura para que as coisas aconteçam na nossa cidade. Candidato, a honestidade em sua vida é inquestionável? E qual a sua história de vida no que se refere à sua atuação empreendedora e social? Bom, primeiro, para mim, mais do que nunca, e para qualquer outra, é inquestionável. Pelo que eu passei em 2018, é algo extremamente cruel. Eu tenho 7 mandatos, 8 eleições. Em toda a minha vida, eu tive apenas uma condenação, só em Pinhalzinho, fato ocorrido em 1999, por uma única assinatura para a compra de uma máquina que o prefeito titular, o senhor Darcy Fiorini, fez aquisição. Por aquela assinatura eu fui penalizado. Na hora errada, no momento errado, há muitas conspirações no que se refere ao fato. Eu estava preparado para ser candidato ao governo do Estado. As pesquisas eram boas para mim. Quando vai para o julgamento em fevereiro de 2018,
o ministro ou relator pede minha absolvição, diz, olha, eu peço absolvição, porque não tem dano, não tem dolo. E é um fato anormal. Única condenação sem ser julgado. Eu não fui julgado, só não aceitaram o recurso e agora a justiça começou a ser feita. Então, eu acho que mais do que ninguém, para mim, a questão de honestidade é imprescindível. Quando você tem 7 candidatos a prefeito em Chapecó, dos 7, nenhum nunca administrou nada. Ninguém governou nada. Só eu. O único que teve algum mandato é o vice do PT, que contribuiu junto com o PT, PCdoB, o Fossá, que é PMDB, também estava lá com o PCdoB. Eles eram sócios de um governo que destruiu o Chapecó, que desmanchou essa cidade, que empobreceu esse povo, que nos permitiu haver matérias na revista Veja, colocando o Chapecó na rota da miséria do Brasil. Todo mundo lembra, resgata as matérias do tempo. Então, esse time, e aí o único que foi prefeito foi o vice, que também respondeu muitas ações. Então, quem governa, quem é prefeito, está sujeito a isso. Eu recebi mais de 150 denúncias do PT quando eu fui prefeito. Por quê? Eu fui o maior combatente contra o PT no Brasil. Eu era o prefeito que mais batia. Era Lula, era Dilma, era PT. Porque eu discordava da forma como o PT fazia política. A maneira. Por exemplo, quando eu municipalizei a água, o PT, esses aí mesmo, era Fossá, era Pedro, era Vinhate, era tudo na praça contra mim, em cima de trio elétrico, discursando porque eu municipalizei a água. Quando eu liberei o funcionamento do horário do comércio, eles estavam no trio elétrico na porta da prefeitura, invadindo meu gabinete, porque eu tive coragem de liberar o funcionamento do comércio. Então, honestidade é questão imprescindível para qualquer homem público. O sujeito que pretende entrar na vida pública, ele tem que estar com a vida limpa e passado a limpo. Nós estamos a 20 dias da eleição. Se note bem no horário eleitoral gratuito e na rede social. Nós temos 2 mundos aí. O mundo da televisão e o mundo da covardia. O da televisão são os programinhas que são apresentados. O da covardia são as fake news que rolam por debaixo. Por que eles não me atacam de incompetente, de mau gestor, que eu não fiz nada como prefeito? Não. Na televisão, não me atacam. Na rede social, a fake news a todo instante e a justiça mandando caçar todas elas minuto a minuto. Então, se tem alguém que não tem segredo, sou eu. Os demais não posso falar. Mas minha vida foi varrida de cabo a rabo, ela foi verificada em tudo, graças a Deus. Bom, sou radialista de profissão, tenho 32 anos, tenho 22 anos de televisão, sou radiodifusor, tenho emissora de rádio minha, é porque a minha atividade é essa. Eu, antes de ser radialista, eu fui fuzileiro naval da Marinha do Brasil, em Natal, Rio Grande do Norte, também no Rio de Janeiro, de 84 a 87. Comecei como radialista em 88 no Rio de Janeiro, na Rádio Bandeirantes, onde fazia estágio, puxava fio, aprendia, mas nunca fui funcionário lá. E comecei minha vida como radialista em Pinhalzinho, onde lá iniciei minha atividade, tive uma das maiores audiências de rádio, casei, tenho 2 filhas, vim para a televisão em Chapecó, onde, graças a Deus, tive uma das maiores audiências do Brasil no SBT durante muito tempo, o que me permitiu ser o deputado estadual mais votado até hoje da história de Chapecó, em Chapecó. A primeira eleição minha aqui foi pela televisão, por causa dos programas que eu fazia. Curioso que hoje eu ando nos bairros visitando as pessoas, até hoje eu encontro muitas pessoas que me cumprimentam por aquele tempo, pelas ações sociais que a gente desenvolvia naquela época. Então, para mim é motivo de alegria. Eu sou extremamente radical nesse sentido. Honestidade é imprescindível para quem pretende disputar a eleição. Quem tiver alguma coisa no porão, que se cuide, porque a hora que abrir, saem todos os ratos para fora. O meu está limpinho, tanto é que hoje estou aqui para disputar mais uma eleição, e essa eleição é diferente também. Para mim é uma eleição da honra. Dos 7, só tem um que não pode errar, que sou eu. Por quê? Porque já fui condenado e preso. Fiquei 7 meses na cadeia, sem praticar nada errado. Obrigada, candidato. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso projeto. E a partir de agora, o senhor tem 5 minutos para suas considerações finais. Muito bem. Primeiro, quero te agradecer pela gentileza, presidente da Câmara Júnior, a todos os membros. Infelizmente, estamos vivendo um momento diferente na história da vida de todos nós, que não podemos nos reunir, torcendo que acabe logo isso tudo, para que a gente volte à normalidade. Como diz o outro, quem diria que a gente estaríamos proibidos de abraçar? Quem diria que estávamos proibidos de conviver em grupos, em grupos maiores? Então, esse é o momento que estamos vivendo. Mas poder estar aqui conversando com
vocês é compartilhar as nossas ideias, a nossa vida. E eu proponho aos candidatos do Chapecó que estão disputando a eleição que digam o que vão fazer. Criem projetos, digam para o povo como é que vocês vão fazer para governar a cidade, de onde sai o dinheiro, como é que fazem isso. Para um pouquinho de me atacar, deixa a eleição continuar. Eu só quero fazer uma eleição limpa, transparente e de respeito a toda a sociedade chapecoense. Tenho convicção que em janeiro assumiu o nosso governo, nós vamos fazer muito pela cidade. Já fiz muito. Olha, a UDESC está em Chapecó, como deputado eu trouxe, mas como prefeito eu levei ela para o Santo Antônio. O contorno viário que está aí, eu construí no meu mandato. A Universidade Federal da Fronteira Sul está lá na EFAP, porque como prefeito eu consegui 1 milhão de metros quadrados de terra doado para o município, dos quais 700 mil de graça, 300 mil antecipação de doação para futuro empreendimento imobiliário. Quando nós fizemos a Escola Parque Cidadã, são 2 escolas que nós fizemos com período integral, vamos fazer a terceira. Eu criei em Chapecó a Cidade do Idoso, um dos projetos de maior inclusão social para a terceira idade do Brasil. Eu vou reativar, fortalecer novamente o nosso idoso, tem que ter o seu espaço, a sua convivência. A Chapecó Criança foi copiada pelo Brasil inteiro, foi criado no meu mandato. O restaurante Bandejão no centro da cidade, para que os comerciários pudessem ter uma comida mais barata, foi no meu mandato que eu fiz, porque eu tinha bons projetos. Você tem uma duplicação, o acesso 282, é bom que a juventude saiba. Por que existe essa duplicação? Porque como prefeito eu contratei um projeto e paguei pela prefeitura de Chapecó. É bom lembrar que meus adversários queriam me matar em 2008. Se você for no Google vai ver, eles botavam todos os projetos que eu fiz, dizia, gasta muito em projeto, gasta muito em projeto. Todos os projetos fiz obras. Preparem-se, vem muito mais projeto por aí. Parece que vejo já o ano que vem, começamos a obra, quando é maio, junho, julho de 2022, você chega na Arena Condá, vê um calçadão na frente, um prédio espelhado de 5 andares, com os camarotes em cima, para a torcida chapecoense, que obviamente serão vendidos para a iniciativa privada, com toda a parte pública que paga aluguel no centro, neste prédio moderno, o Museu da Chapecoense em pleno funcionamento, para que os turistas que passam por Chapecó cheguem para visitá-lo. A Chapecoense, se Deus quiser, na Série A do Brasileiro, e como prefeito estarei como parceiro, não usando a Chapecoense para a promoção pessoal, mas usando a força pessoal do prefeito para ajudar a Chapecoense a ficar de portas abertas. Quem sabe temos a Câmara Júnior e o Júnior Kart Clube com a sua pista. Se depender do poder público, nós vamos fazer. Quem sabe o Automóvel Clube também construindo a sua pista. Se depender do poder público, nós vamos fazer. Então, são coisas viáveis e possíveis. Aliás, antes como já terminou, né? A parte aquática, só tem um lugar em Chapecó que pode fazer. É lá no Uruguai, não tem outro lugar. Não tem como fazer em qualquer outro lugar. Então, qualquer parque aquático tem que ser lá no Uruguai da iniciativa privada. Não é a prefeitura que investe nisso. Então, quanto a isso, deixa a iniciativa privada tocar. Tudo que for privado, em particular, eu vou apoiar. Tudo. Nós vamos liberar para que as empresas construam com mais velocidade, desburocratizar o sistema, investir em tecnologia, permitir que hoje os empresários construam com mais tempo, porque hoje em Chapecó tu apresenta uma licença para construir um prédio, demora 3 anos, 4 anos para poder ter autorização. No nosso mandato, em 6 meses, os prédios terão que ser levantados aqui em Chapecó. Cidade vai estar moderna, tecnologia, vamos investir pesado, vamos fazer o novo distrito industrial da EFAP e vamos criar também o novo distrito tecnológico, com as empresas de tecnologia na nossa cidade, construindo os seus empreendimentos, possivelmente reduzindo o ISS para empresas de tecnologia, para atrair novos investimentos, valorizar as startups, que hoje o número é significativo aqui da nossa cidade. Tem tanta coisa para fazer que diria, nós vamos fazer. Talvez não consigamos tudo, mas nós vamos fazer a maioria absoluta daquilo que assumir de compromisso. A partir do ano que vem, a cada 60 dias, uma obra nova. A cada 6 meses, um grande volume de obras. Obrigado e um abraço a todos vocês. Obrigado a todos, companheiros juniores que nos assistem, convidados. Agradeço por estarem aqui conosco nesse momento. Esse é o papel da JCI Chapecó e de todos os voluntários ativos, é trazer os candidatos aqui
para passar para vocês um pouco mais de informação sobre o que pensa e o que pretende cada um dos candidatos para o nosso próximo ano. Então, em nome da JCI Chapecó, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. A nossa próxima entrevista é amanhã, às 8 horas da noite. Obrigado.